Agora sim. Então, vamos somente. Boa noite. Vamos para mais um encontro. Hoje um dia frio aqui em Niterói. Imagino também que esteja frio aí na região de vocês. Em Itaperuna deve estar aqui uns 33, 35 graus. Tá frio, né? Enfim. Eu disponibilizei na plataforma a atividade número 2 para vocês fazerem, relacionado ao assunto questões filosóficas, que nós vimos nas duas últimas aulas, e também referente ao assunto de hoje, que é a reflexão filosófica, tá bom? Então já está liberado lá na plataforma, e diferente do que eu fiz na atividade 1, que estava dentro do conteúdo, né, da aula 1, a atividade 2 eu fiz lá um tópico à parte, vocês vão ver, tá? Então, para quem não fez ainda a atividade 1, tem que entrar na aula 1 para poder ver os exercícios, tá bom? A atividade 2 eu já fiz um quadrinho separado, tá? Porque como diz respeito a dois conteúdos, então eu deixei destacado, tá bom? Gilberto levantou a mão. Pode falar, Gilberto. Professor, desculpe, a nota da atividade 1, aquela que já está lá já, no caso? Não, aquela nota lá é o sistema que dá. Eu não programei nota. Eu nem sei mexer direito naquelas notas ainda. A nota da Tá. atividade eu vou dar no acadêmico, no sistema acadêmico, Beleza, tá? então tá, já. Aquela nota lá é Obrigado. toda bagunçada porque eu não sei configurar ainda aquelas notas, tá bom? Então não segui nem por Tá. aquilo não, tá? Beleza, valeu, professor, Mas se obrigado. você fez a atividade, ganha nota máxima, tá? Aham. Eu tenho que É configurar que eu tinha feito também atividade, eu tenho que eu tinha entrado a metade, no caso. Pois é, não. E aí eu tenho que aprender a configurar também a resposta que o sistema dá para vocês, dizendo se está certo ou se está errado, que eu não sei ainda como Aham. faz. Eu estou aprendendo também o negócio, tá? Tá show. Mas Valeu, assim, à professor, medida, obrigado. se você faz atividade, você tem a nota inteira, independente Aham. se acertou ou não, tá? Porque a ideia é você exercitar mesmo o conteúdo, não é um decora, né? Coisa e tal. Tá bom? Aham. Tá show, obrigado. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar então, assim, claro, né? Não é porque não tá contando a nota da atividade que vocês vão fazer de qualquer jeito, tá? Também não é assim. Eu estou confiando na, no comprometimento de vocês com a aprendizagem, tá bom? Então, não vai responder de qualquer jeito não, tá? Porque vai que eu aprendi a Aham. configurar e aí vocês se dão mal. Então, é melhor fazer certinho, tá? Então, vamos lá. Tá, joia. Então, hoje eu vou falar sobre a reflexão filosófica. A ideia é que vocês percebam como a filosofia ela tem uma maneira própria de responder aquelas perguntas que nós vimos na semana passada. Então, a gente viu que a filosofia tem questões próprias dela, que são aquelas questões fundamentais da nossa vida, né? São aquelas perguntas que dizem respeito ao sentido da nossa vida. Então, verdade, certo ou errado, justo ou injusto, bonito ou feio, que são ideias que dão significado para a nossa vida e orientam a nossa maneira de viver, tá? Então, essas questões, elas
A gente diz que são questões filosóficas. E hoje, então, eu vou mostrar como é que a filosofia ela também tem assim uma certa maneira própria de responder a essas questões. Porque, assim, a filosofia ela não é uma ciência. Isso é uma coisa que é importante deixar claro. Porque a filosofia ela trabalha com isso que a gente chama de sentido da vida. Então, não é, por exemplo, igual a sociologia que trabalha sobre como a sociedade se organiza e é possível, a partir de pesquisas, descobrir certos padrões sociais. Então, a sociologia ela trabalha sempre com pesquisa, com estatísticas, né, com material histórico. A sociologia ela tem elementos para embasar as suas ideias, assim como a história, né? O historiador ele trabalha com elementos históricos, seja objetos que eles encontram nas pesquisas, né? Nas escavações, seja a partir de textos. Então, o historiador ele lê os textos antigos e aí, conforme ele vai comparando com os outros textos, ele vai compreendendo como é que os fatos aconteceram no passado, ou então trabalhando com imagens, né? A filosofia não tem isso, não tem um material para pesquisar. O trabalho da filosofia é pensar sobre ideias. E ideias não tem como levar para um laboratório, né? Não tem como. Então, assim, não tem como a gente fazer uma demonstração a partir de um teste de laboratório, uma ideia sobre verdade, ou sobre o que é certo ou o que é errado, né? Então, a filosofia não é uma ciência nesse sentido. Isso não significa dizer que qualquer opinião é uma filosofia, ou que qualquer ideia pessoal seja uma ideia filosófica, ou qualquer maneira de pensar seja uma maneira filosófica. Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. O Yuri levantou a mão, ou foi sem querer, Yuri? É porque saiu aqui e eu consegui voltar. Ah, tá, não, sem problema. Tá? Então, assim, antes de tudo, eu vou mostrar para vocês várias ideias que se tem a respeito do que é a filosofia. Tá? Então, existem várias compreensões sobre o que pode ser a filosofia. Elas também estão certas, não estão erradas, tá? Mas a ideia é que eu mostre para vocês hoje a maneira de pensar filosoficamente, tá? Então, algumas ideias do que seja filosofia. Uma primeira ideia é aquela que diz que a filosofia é uma sabedoria de vida. Ou então, como a gente usa a expressão, né, é uma filosofia de vida. Então, eu tenho uma filosofia de vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem determinados valores que orientam a maneira como você vive e valores que orientam as suas escolhas durante a vida. Então, por exemplo,
eu tenho, só um exemplo, tá? Não significa que eu pense assim. Então, a minha filosofia de vida é aproveitar hoje como se o amanhã não existisse. Então, a partir dessa filosofia, desse modo de ver a vida, eu vou fazer as minhas escolhas. Então, por exemplo, surgiu a oportunidade de eu fazer uma viagem para a Europa. Porém, eu tenho compromissos no meu trabalho. Eu penso assim, pode ser que não tenha outra oportunidade. Então, eu peço demissão do meu trabalho e vou para a Europa, porque pode ser que não tenha outra oportunidade. Né? Então, por que é que eu fiz essa escolha? Porque eu tenho uma filosofia de vida que diz para mim que eu preciso aproveitar o hoje. O amanhã não sei, né? Agora, se eu tenho uma filosofia de vida que diz assim, eu preciso construir o meu futuro. Então, quando surge essa oportunidade de ir para a Europa, eu penso, poxa, se eu viajar para a Europa, eu perco meu emprego. Perdendo meu emprego, eu não vou conseguir terminar os meus estudos, não vou conseguir pagar o meu aluguel. Então, como eu quero um futuro, eu abro mão da oportunidade de ir para a Europa agora, apostando que continuar trabalhando vai fazer com que eu tenha mais condições no futuro de talvez ir para a Europa e fazer mais viagens. Percebe a diferença dos valores? Então, essa é uma primeira noção de filosofia de vida. Geralmente, as nossas filosofias de vida, elas são muito baseadas nas nossas crenças religiosas. Então, quem é cristão tem como filosofia de vida os valores do cristianismo e tem como modelo de orientação as doutrinas cristãs, certo? Que é diferente da filosofia de vida de quem é de uma religião de matriz africana, né, que tem outros valores. Pode ter algumas semelhanças, mas o modo de vida é diferente. O modo de se vestir, o modo de se relacionar com a natureza. Se uma pessoa ela é muçulmana, ela já vai ter outra filosofia de vida, que vai determinar a maneira como ela se veste, a maneira como ela se relaciona com as pessoas do outro sexo, a maneira como se relaciona com a comida e com a bebida, né? Então, geralmente, as nossas filosofias de vida, elas são baseadas nas nossas crenças religiosas. A maioria de nós é assim, tá? Então, essa é uma primeira ideia, filosofia como filosofia de vida. Aqui, nas nossas aulas no Instituto, eu não vou ensinar filosofia de vida para vocês, tá bom?
Não é essa a ideia. Mesmo porque tem muitos de vocês que têm muito mais experiência do que eu, né? Então, quem sou eu para ficar ensinando filosofia de vida para as pessoas, né? Então, não vai ser essa a nossa ideia de trabalho aqui. Uma outra ideia de filosofia de vida de filosofia é muito parecida com a filosofia de vida, que é visão de mundo. Então, a filosofia como sendo uma certa maneira de você ver o mundo. Vamos pegar aqui exemplo da política, por exemplo. Uma pessoa que defende as ideias de esquerda tem uma visão de mundo que é diferente de uma pessoa que tem uma posição política de direita. Isso falando de modo bem grosseiro, né? Porque, para ser mais específico, então, uma pessoa que tem uma visão de mundo baseada no comunismo, ela tem uma visão de mundo bem diferente de uma pessoa que tem uma visão de mundo baseada no capitalismo. Certo? Então, filosofia como visão de mundo, a maneira como a gente entende o mundo e a maneira como a gente acha que o mundo devia ser. Então, essa é uma outra ideia de filosofia, tá? Isso se aplica também à religião, que a gente falou, né? Em filosofia de vida. Então, pessoas que têm religiões diferentes, elas têm uma visão de mundo diferente. Elas enxergam o mundo de maneiras diferentes. Enxergam os problemas do mundo, enxergam as soluções para esses problemas de maneira diferente, né? Então, isso seria filosofia no sentido de visão de mundo. Nas nossas aulas, a gente vai trabalhar um pouco dessa perspectiva, porque quando a gente estuda um filósofo, a gente estuda a maneira como ele enxerga o mundo. Não tem como. O filósofo, ele sempre vai falar do jeito como ele enxerga as coisas. Então, a gente vai acabar vendo um pouco de visões de mundo diferentes. Então, por exemplo, quando a gente estudar ética, a gente vai falar da ética dos filósofos gregos, que acreditavam em vários deuses, né? Eles eram politeístas. E aí depois a gente vai ver a ética dos filósofos da Idade Média, que são cristãos. Depois a gente vê um filósofo da Idade Moderna que é ateu. Então, são visões de mundo diferentes, tá? Mas também aqui eu não vou ensinar vocês a terem uma visão de mundo, não é essa a ideia, tá bom? Uma outra compreensão de filosofia é como sendo uma atitude crítica e questionadora. Então, as pessoas entendem a filosofia como sendo aquela maneira de pensar que tudo critica e que tudo questiona. Isso, em parte, é verdade, porque nós, na filosofia, nós analisamos as coisas, né, as ideias, e, como a gente viu na aula passada,
nós trabalhamos com perguntas. Enquanto tiver perguntas, a gente vai ter filosofia. Mas essa é só uma parte do que é filosofia, porque a filosofia ela também trabalha com respostas. Então o filósofo, ele não só questiona tudo e critica num sentido negativo. O filósofo, ele também responde, né, as perguntas que ele faz. E também contribui na construção de visões de mundo, de filosofias de vida. Então a filosofia tem esse processo de criticar, mas também de apresentar soluções, de perguntar, mas também de oferecer respostas. Então tem esses dois lados da filosofia. Uma outra versão de filosofia é a filosofia como sendo um sistema de pensamento. Essa ideia é mais quando a gente entende a filosofia como sendo a profissão de uma pessoa. Então, por exemplo, quando eu falo de um filósofo antigo, o Platão. Então, o Platão, ele criou um sistema de pensamento. O que é um sistema de pensamento? É quando ele tem uma ideia que responde vários problemas. Então, Platão tem uma teoria onde ele responde problemas de ética, de política, de verdade. Então, o Platão tem que a gente chama de um sistema de pensamento. Né? Então, essa é uma outra ideia. E, por fim, uma última visão é a filosofia como sendo busca de autoconhecimento. Então, a filosofia como sendo um processo onde eu conheço quem eu sou. Quando eu estava na faculdade, eu tinha alguns colegas que diziam fazer filosofia para se conhecer a si mesmos. Nenhum deles terminou o curso. Porque não é, né? Enfim, você não vai para a faculdade para se conhecer, né? Tem pessoas, por exemplo, que vão fazer psicologia para se entender. Não, não. É melhor você pagar um psicólogo, que ele vai te ajudar. Agora, fazer a faculdade não te ajuda a se entender. Mas tem mas tem um aspecto da filosofia que é sim de autoconhecimento. Porque é impossível você começar a refletir, a questionar o mundo e não começar a pensar sobre você mesmo. Né? Não tem como. Então, tem essa ideia de autoconhecimento, sim. Né? Inclusive, essa é uma das ênfases dos filósofos antigos, lá da Grécia Antiga. A filosofia tem bastante essa ideia de conhecer a si mesmo. Então, sim, é uma ideia que é correta também, mas a filosofia não é só isso. Tá?
Não é só um conhecer a si mesmo. É também um conhecimento do mundo, da sociedade, tá? Então, todas essas ideias que eu falei estão certas a respeito da filosofia. Porém, elas falam só um pedaço do que seja a filosofia. A filosofia é tudo isso que eu disse, mas é mais do que isso também. Essa é a ideia, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tirar dúvida de algum desses pontos? Ou se algo não faz sentido? Professor, então a filosofia de vida a gente poderia dizer que estão baseados nas nossas escolhas e nas nossas prioridades? Então, as tuas escolhas e as tuas prioridades, elas dizem qual é a sua filosofia de vida. Né? Então, ela revela, assim, a sua filosofia de vida, né? É isso que eu queria dizer. Então tá. Porque não tem como. Tudo que a gente faz a partir de valores que nós temos. Valores Sim. aprendidos com a família, no nosso grupo social, na igreja, na rua, na escola. Então, todos nós temos valores. Né? E tudo que a gente faz pautado nesses valores. Então, a filosofia de vida seria esses valores que nós temos. Né? Muitas vezes a gente não tem consciência dos valores, né? Mas a maneira como a gente vive revela esses valores. Entendi. Então, essa é mais ou menos essa a ideia. Show. Bom, então eu vou pegar aqui a ideia de um filósofo alemão chamado vou colocar só o sobrenome dele aqui. É o Kant. Não sei qual é o sinal dele, Leila. Mas ele deve ter um sinal em português. Não sei qual é. É esse? Ah, Kant, legal. Então, Kant. Para alguns filósofos, ele é o maior filósofo que já existiu. O maior de todos. O mais importante de todos. Ele é lá de 1700. Final de 1700... Não, minto, desculpa. Ele é final de 1800. E ele tem uma frase que é bastante interessante. Ele fala assim, que a gente não aprende filosofia. O que a gente aprende é filosofar. Então, vou escrever aqui. Não aprendemos a filosofia. Aprendemos a filosofar. Qual que é a diferença? A filosofia, ela não é um conjunto de conhecimentos como é a matemática ou como é a química. A filosofia também não é o pensamento de um filósofo. O que o Platão escreveu é filosofia.
A filosofia não se resume a isso. Por exemplo, eu posso ler Machado de Assis e ter filosofia no Machado de Assis. Eu posso ler um poeta. Tem um cantor nacional brasileiro, né, o Arnaldo Antunes. Ele cantava no Titãs, né, na banda Titãs. Ele é cantor, ele é poeta, mas quando você ouve as músicas dele, você também vê que tem filosofia ali. Mas não é escrito de um jeito filosófico, é escrito uma música, é um jeito de música. Então, assim, a filosofia ela não é um conhecimento que você aprende. E também o fato de você conhecer o pensamento dos filósofos não faz com que você saiba a filosofia. Então, você leu o texto do Kant, você estudou Kant, mas isso não significa que agora você é um filósofo. Significa apenas que você conhece o pensamento do Kant. É isso. Por quê? Porque filosofar é uma maneira de pensar. Certo? Então, fazer filosofia é você pensar de uma certa maneira, de um jeito. Isso é fazer filosofia. Tanto é assim que nós temos vários filósofos que eram matemáticos. Sabiam disso? Geralmente as pessoas fazem diferença, né? Quem faz filosofia ou é da área de história, né? Odeia matemática e física. E o pessoal que é da física e da matemática odeia filosofia. Não é verdade. Os grandes filósofos, geralmente, eles foram matemáticos. A maioria deles foram matemáticos. E eles faziam filosofia a partir da matemática, fazendo contas. A partir das contas matemáticas, eles fizeram filosofias. Porque é isso, a filosofia é um jeito de você pensar sobre as coisas. E eu vou dizer quais são esses jeitos agora, tá? Então, a primeira característica do pensamento filosófico é refletir. É a reflexão. O que é refletir? Não é apenas pensar. Porque pensar, a gente pensa o tempo todo. Até quando a gente dorme. O que prova que quando a gente dorme a gente pensa é o fato de nós sonharmos. A gente sonha porque a gente está pensando enquanto dorme. Só que nós não temos consciência de que nós pensamos o tempo todo. Poucas vezes a gente presta atenção no pensamento. Tanto é que tem uma expressão para isso, né? É parar para pensar. Eu preciso parar para pensar. O que a gente quer dizer com isso? Eu preciso parar para prestar atenção na ideia, prestar atenção no pensamento. Isso não significa que nós não estávamos pensando antes. Isso significa que nós não estávamos prestando atenção no que a gente estava pensando. Porque pensar, a gente pensa toda hora. Tanto é assim que
a nossa dificuldade de prestar atenção em alguma coisa é porque o nosso pensamento está indo para outras coisas. É porque nós estamos pensando em outras coisas. Então, por exemplo, agora você pode estar aí com dificuldade de se concentrar na minha aula. Por quê? Porque você pode estar pensando na janta que tem que fazer, no banho que tem que dar nas crianças, porque você está ouvindo o barulho da televisão no outro cômodo e você está querendo saber o que vai acontecer na novela, porque você está com sono e pensando que horas são, eu preciso dormir, né? Então, assim, o que não te deixa prestar atenção na aula é o fato de você estar pensando em várias outras coisas. Então, o que mostra que a gente pensa a toda hora. Então, o que é refletir? É você prestar atenção no pensamento. É você prestar atenção no que você está pensando. Felipe falou aqui, né? Tá tipo assim, a cabeça dele tá em outros lugares, né? Ó, o Yuri aqui até foi poético, hein? Filosofia é como a água, sem cor, sem cheiro e sabor, metaforicamente dizendo. Mas você sabe o que ela é, ou identifica ela quando ela flui. Ah, bonito, hein? Se eu usasse Facebook, eu colocava lá. Essa frase bonita. É mais ou menos por aí. Você pode se apegar a essa ideia que é mais ou menos por aí. Então, refletir é você prestar atenção no que você está pensando. Quando você para pensar, você está refletindo. É igual o espelho. O que o espelho faz? O espelho reflete. Quando você para na frente do espelho, você para quê? Para prestar atenção. Prestar atenção se a tua sobrancelha tá feita, se o cabelo tá arrumado, se a espinha, não é? Quando você para na frente do espelho, não é para prestar atenção? O espelho está refletindo para você prestar atenção. Então, a reflexão aplicada ao pensamento é a mesma coisa. Né? É como se você colocasse a ideia na sua frente e você ficasse olhando para ela, prestando atenção na ideia. Vamos fazer assim um exercício rapidinho para vocês verem a diferença entre pensar e refletir. Vou convidar vocês para ficar 2 minutos parados, só olhando para o pensamento de vocês. Vocês não vão prestar atenção em um pensamento único. Vocês vão deixar os pensamentos acontecerem e vocês vão só observar. Essa é a ideia. Para vocês verem como a nossa cabeça, ela não para 1 minuto sequer, 1 segundo. Pode ser? Só 2 minutos, porque se for mais vocês dormem, né? A partir de 5, o sono já bate forte. Então, 2 minutos, tá? Então se ajeita, fica numa posição confortável, né? Com as costas eretas, é quase uma meditação. Deixa assim a sola dos pés em contato no chão, coloca a mão assim sobre as coxas, né?
Aí vamos fazer 3 respirações profundas. Você vai encher bem o pulmão e vai soltar todo o ar. 3 vezes. Tá? Então, e agora, você só vai tentar prestar atenção na tua respiração, nela entrando e nela saindo. E vai deixar os pensamentos acontecerem na cabeça. Tá? Eu vou contar 2 minutos a partir de agora. Tá bom? Pode ficar de olho aberto ou de olho fechado, você que escolhe. Vai prestar só atenção na tua respiração, entrando e saindo. Muito bem. 2 minutos. Foram 2 minutos que pareceram 2 minutos? O que vocês acham? Mas demorou. Parece que demorou, né? Vocês conseguiram prestar atenção na respiração? Ou a cabeça não deixou vocês prestarem atenção na respiração? Ah, não. Eu ficava de vez em quando, eu concentrava um pouquinho e de repente dispersava. É isso aí, né? Porque é isso, a nossa cabeça, ela não para, né? E isso e por conta da gente não prestar atenção nos nossos pensamentos, a gente geralmente comete bobagens. Por exemplo, você acordou e quebrou um copo. Um copo que era muito importante, era um copo da família. Você quebrou. E aí você ficou com muita raiva, porque quebrou um copo que era muito importante para a família. E aí
vem o teu filho e fala assim, pai, traz água para mim, e você grita com ele, vem você pegar a água, né? E aí o teu filho começa a chorar porque você brigou com ele, e você começa a brigar porque ele chora o tempo todo, e aí a tua esposa ou teu esposo briga com você porque você brigou com a criança sem motivo. Mas se você parasse para pensar que, poxa, o meu filho não tem culpa do copo ter quebrado. Então por que é que eu vou direcionar minha raiva para ele? Né? Então a gente não presta atenção no que a gente pensa, não presta atenção no que a gente está sentindo. Então, às vezes, a gente está chateado com alguma coisa e por não saber, não parar para olhar para essa chateação, a gente acaba fazendo com que essa nossa chateação ela atinja outras pessoas que não têm nenhuma relação com isso. Você está frustrado com alguma coisa, mas pelo fato de você não ter parado para pensar nessa tua frustração, você acaba fazendo outras coisas que vão te deixar mais ainda frustrado e vai acabar se relacionando mal com outras pessoas. Isso só porque a gente não prestou atenção no pensamento, né? No budismo, né? No budismo, a prática central da religião é a meditação. E o que é a meditação do budismo? É você estar sempre atento ao que você está pensando. É essa a ideia da meditação. Então, as pessoas geralmente pensam que a meditação é para você não pensar em nada. Não. A meditação é para você prestar atenção no que você está pensando. É essa a ideia da meditação no budismo. Né? Porque é isso, quando você sabe o que você está pensando, você consegue decidir melhor a respeito do que você vai fazer. Né? Então, na filosofia, tem esse aspecto da reflexão, que é você prestar atenção no que você está pensando. Então, por exemplo, por que é que eu acredito que é melhor... porque... Deixa eu pensar assim... Por que eu acho melhor ser de direita do que ser de esquerda? Ou por que eu acho melhor ser de esquerda do que ser de direita? Por que eu acho errado casamento entre 3, 4 pessoas? Ou por que eu acho errado só casar com uma pessoa? Por quê? A gente acaba tendo valores por conta que a gente aprende com a família, com a comunidade que a gente está inserido, mas a gente nunca pensou sobre esses valores. A gente acreditou, aceitou e pronto, e vai vivendo assim. Mas nós nunca paramos para pensar sobre, né? Então, é essa a ideia da filosofia, é você parar
para pensar sobre as ideias que você tem. Isso é refletir. Parar para prestar atenção no que você pensa. Esse é o princípio básico da filosofia, né? É aquela história, tô pensando na vida. Ah, tô pensando na vida. Tá refletindo. Tá começando a fazer filosofia. É isso aí. É essa a ideia. Alguém falou alguma coisa? Não? Bom, eu ia falar de todos os aspectos. Ainda tem a dúvida, tem a questionamento, tem mais outras, mas vocês viram, né? Nossas aulas, elas... A gente filosofa bastante, né? Aí o restante das outras características do pensamento filosófico eu trabalho na próxima aula, né? Porque o nosso tempo já chegou ao fim, né? Os 2 minutos em silêncio demoraram para passar, mas a 1 hora falando passou rapidão, né? Então, é assim. O conteúdo está lá disponível para vocês na plataforma. Quem quiser ler, né, pode ler. E aí o restante a gente conversa na semana que vem. Tá bom? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma, por e-mail. Estou à disposição de vocês. Mas se cuidem, se agasalhem e até quinta-feira. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Boa noite.